Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família, meu irmão. Hoje, meus irmãos, eu quero compartilhar com todos vocês um vídeo de um pastor, onde ele vai estar relatando um forte sonho que ele teve. Eu creio que não foi nem um sonho, meus irmãos, ali foi realmente uma visão de Deus, um alerta do Senhor para mim e para a sua vida. Nós sabemos que nesses últimos dias o Senhor tem falado através de muitos profetas, através de sonhos, de visões e principalmente, meus irmãos, através da maior profecias de todos os tempos, que é a Bíblia Sagrada. Nós já temos contemplado, meus irmãos, guerras e rumores de guerras e vários outros acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. E eu quero chamar sua atenção para esse vídeo. Eu confesso que eu me emocionei bastante, com a experiência a qual esse pastor vivenciou, porque o grande dia do Senhor está muito próximo, meus irmãos. É tempo de estarmos prontos, com as nossas lamparinas acesas, porque o noivo vem aí para buscar a sua noiva. Então, assista esse vídeo até o final, veja só o que Deus mostrou para esse pastor, também nos ajude deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, meus irmãos. Não custa nada, é só você clicar, meus irmãos, aqui no botãozinho abaixo de joinha. Você estará nos ajudando e também compartilhando nos grupos do WhatsApp. E se você não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu não quero falar tanto aqui no início desse vídeo e já quero compartilhar essa forte experiência, esse alerta de Deus para mim e para a sua vida, através desse pastor. Ouça só. Da segunda para terça, eu, minha esposa e Moisés, por volta da 00:30, oramos juntos, fomos dormir. Mais ou menos 1h30 da manhã, eu comecei a ter um sonho. Eu estava pregando, irmã Vera, numa rampa, parecendo as ladeiras lá da Bahia. Era uma rampa, missionária Nida. Ali onde eu fiquei hospedado muitas vezes, como se fosse ali a Liberdade. Tem umas ladeiras. E eu com um caixa desse aqui, ele tinha um pegador assim, um microfone com fio, e eu pregando. E a mensagem que eu estava pregando foi: Jesus está voltando. Se arrependam. Jesus está voltando. Eu puxava com a mão, parece aqueles carrinhos de feira de interior. Puxa com a mão, puxava com a mão e com a outra segurava. Jesus está voltando. E eu pregando, Jesus está voltando, subindo a ladeira. Quando eu olhei para o céu, não tinha uma estrela no céu. O céu escureceu mais do que o normal. E eu fiquei olhando para o céu e começou um redemoinho de nuvens. Se abriu Aleluia. Um buraco no céu. Glória a Deus. Na hora que eu olhei para cima, eu ouvi um som que eu nunca ouvi na minha vida. Não é som de explosão, não é som da trombeta terrena que a gente conhece, o sax, o trompete, o trombone, não é esse som. É um som que a gente nunca ouviu, eu nunca ouvi aquele som. E de repente, eu não sei nem imitar o som que eu ouvi, mas eu ouvi um som. E quando eu ouvi aquele som, descia, Eliúde, como se fosse cachoeira de ouro com joias preciosas. Aleluia. Aí quando eu olhei, a gente morava embaixo dessa ladeira, num vale, numa casa. Tava ela, Renata e Moisés. Aí eu tentava voltar descendo para dizer para ela, e eu voltava descendo: amor, Jesus voltou. E eu descia, amor, Jesus voltou. Quando eu estava lá, não era ela que me respondia. Ela não me respondia, quem me respondia era Moisés, dizendo: papai, a gente já está aqui, e as ruas são de ouro e tem cristais. Aleluia. E quando ele Glória disse isso, irmãos, era como se eu tivesse, eu não sei se você já sonhou assim, como se você tivesse num sonho dentro de outro sonho, sabe? Não sei se alguém aqui já viveu isso. Você está sonhando e está pensando que é realidade, mas é outro sonho. É um sonho, ou então é uma visão dentro de um sonho.
Aí de repente eu despertei. E quando eu despertei, eu desci e fui até a casa. E quando eu cheguei na porta da casa, aí veio um som maior do que aquele, mais alto do que aquele. E a cachoeira que eu vi, ela desceu em vários lugares na terra. Rápido, tomava as pessoas e levava ouro com joias preciosas. Aleluia. E eu olhei e gritei: amor, vem aqui, é o arrebatamento da igreja. Eu gritei 3 vezes. E quando eu cheguei na porta da casa, ela não estava com os meninos, porque eles tinham sido arrebatados. E eu fiquei, irmãos. Eu fui na casa lateral chamar, e lá estava sentado uma das maiores autoridades do Brasil, eclesiástica. Eu não vou falar o nome aqui por ética, que está sendo filmado. Mas ele estava na cadeirona dele lá, assim, ó, do jeito que ele sempre fica lá, de perna cruzada, ele estava lá. E quando eu fui chamar, quando eu olhei que eu fui chamar, eu falei assim: o senhor está aqui? Eu falei para ele: o senhor não sabe o que está acontecendo lá fora? Ele disse: eu sei, a minha família acabou de subir também. Eles foram arrebatados. Eu disse: por que o senhor está aqui? E ele disse: é porque eu vivo em pecado. Eu vivi uma vida de pecado. Aí eu olhei para ele e disse assim para ele: se o senhor está aqui, eu estou aqui, é porque eu também estou em pecado. Mas ele ficou nervoso e eu disse para ele: não se apavore não, porque se a gente não foi agora, é porque Jesus permitiu a gente ficar para pregar para aqueles que ficaram. Aí ele olhou para mim e disse: mas o Espírito não está mais com a gente. O Espírito subiu com a igreja. E todos eles que ficaram tinham uma espécie de como se fosse um palito preto, um canudo preto enfiado assim do lado direito, com uma bola preta. Todos que ficaram tinham essa marca do lado direito da cabeça, assim na fronte da testa. E eu via muitos irmãos de dentro da igreja. Eu via muitas pessoas da igreja na rua. Eu saía na rua e eu disse: vamos pregar, fulano? E ele disse: não, agora não. Vamos viajar para São Paulo. Eu disse: bora. Ele perguntou: onde é que vende passagem? Eu falei: ali vende. Fomos para uma espécie de um guichê. E quando a gente chegou lá, era como se fosse uma lojinha de celular. Todos os jovens estavam dentro da lojinha de celular, com boné preto e com um negócio aqui preto, aqui saindo de dentro da fronte aqui. E ele fez assim: eu quero 2 passagens para São Paulo, próximo voo. Eu sou fulano de tal. Aí todos eles deram uma risada bem alta e disseram: aqui não interessa. O seu dinheiro aqui não vale nada. E outra coisa, as passagens é primeiro para aqueles que ficaram, das crianças aos velhos. Você vai ter que esperar, porque você aqui não tem valor de nada. Você aqui é igual a todos. Quando ele falou aquilo que eu procurei, foi naquele momento, irmãos, a angústia que caiu sobre a terra, o desespero, o missionário Anilda, que caiu sobre a terra. Pronto, nesse momento, Renata entrou no quarto, minha filha, saindo para a escola, se arrumando, ela entrou no quarto da gente e eu acordei. Não foi assim, amor? Isso era quase 7 da manhã. E quando eu acordei chorando. Disse para ela: amor, eu vi a coisa mais linda que eu vi em toda a minha vida. Aleluia. E ela disse: o que foi? Eu falei para ela: eu tive a visão, eu vi ouro vindo do céu com diamantes e tomava as pessoas. O arrebatamento aconteceu e eu fiquei, esse outro grandão ficou, e muitos ficaram. É para você ter ideia de que a qualquer momento a trombeta vai tocar e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E nós que viveram com Cristo seremos arrebatados e juntamente com eles moraremos para sempre na glória. É esta a esperança da igreja. É por isso que ele está sacudindo esta igreja. Escute. Glória a Deus. Vocês viram aí, meus irmãos? É um grande alerta do Senhor para mim e para a sua vida. Esse grande dia está se aproximando. Meus irmãos, vamos nos preparar, vamos estar firmes com Cristo, porque esse grande dia está muito próximo de acontecer e Jesus breve voltará para buscar a sua igreja e aqueles que são seus, meus irmãos. Então que nós possamos analisarmos a nossa vida,
Será que estamos fazendo a vontade de Deus ou a vontade do inimigo e desse mundo? Nós possamos se autoanalisar, meus irmãos, porque a qualquer momento o noivo virá e não tardará. Preste atenção na experiência que essa irmã vai contar, meus irmãos. É algo tremendo da parte de Deus. Olá, paz do Senhor. Meu nome é Suelen. Eu vim aqui para falar com todos os irmãos e até aqueles que ainda não são irmãos a respeito de um sonho que eu tive. Nesse sonho eu estava dentro de um lugar muito grande, um lugar para festas. Era um lugar de espaço aberto. Não era uma casa, era um lugar grande, grande mesmo, ao ar livre, com um espaço bem grande, aberto. E eu via um palco preto enorme, como eu nunca vi na minha vida, um palco para show preto, todo preto, enorme, enorme mesmo. E eu via muitas e muitas e muitas pessoas, todas arrumadas como se fossem para essa festa, indo sempre em direção a esse palco preto. E eu estava na direção contrária. Elas iam em direção ao palco e eu ia em direção a longe do palco, saindo do palco. E quando eu olhava, eu tinha uma sacola, uma bolsa de pano, de tecido, e tinha muitos panfletos. E quando eu olhava para um dos panfletos, eu via um nome estampado dizendo assim: Jesus está voltando. No momento que eu vi aquilo ali, eu entendia que Jesus queria, que Deus queria que eu anunciasse para o povo a volta dele, que estava próxima. Então, a partir desse momento, minha gente, eu me desesperei. Eu comecei a pregar, eu comecei a falar, eu comecei a tentar entregar aqueles panfletos para aquele monte de pessoa que estava ali. Eu cutucava as pessoas, eu puxava assim a manga da camisa das pessoas e eu tentava de todas as formas que as pessoas me dessem um pouco de atenção, porque eu queria falar que Jesus estava voltando, porque eu tinha certeza, eu tinha convicção e eu sabia que a volta de Jesus ela estava muito próxima, porque eu estava ali para poder anunciar que Jesus estava voltando, para eu alertar o povo, para eu acordar o povo, quem quisesse viesse e que o povo se arrependesse, porque Jesus estava voltando. E não era brincadeira, não era uma coisa meia boca, não era apenas como de costume se diz, Jesus está voltando, não, era um negócio rápido, era um negócio que era muito certo, de que Jesus estava voltando e que o tempo era muito curto. Então eu saía correndo, gritando, desesperada, pregando, Jesus está voltando, e eu tentava com uma pessoa, tentava com outra, ninguém me dava atenção, e nossa, meu Deus, eu entrava num estado de desespero, porque eu tentava chamar a atenção de todas as formas, e eu dizia, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E espera, me escuta, Jesus está voltando. Eu tentava pregar e ninguém me dava atenção, ninguém me dava importância, ninguém me ouvia, ninguém queria saber de mim. Ninguém estava nem aí. E eu dizia, Jesus está voltando. E quando eu dizia isso, as pessoas se viravam, outras vinham na minha direção, batiam ombro com ombro comigo, quase me derrubavam no chão. Ninguém se importava. E eu entrava em estado de desespero, até que chegou uma senhora já de idade e ela me dizia, você é filha de Genival? Eu falava, sim, eu sou. Aí ela me dava um pingo de importância. Aí eu começava logo a dizer, Jesus está voltando. Ele mandou eu dizer que ele está voltando, Jesus está voltando. Aí, na hora que eu começava a falar que Jesus estava voltando, essa mulher, ela virava as costas para mim, ia embora, saía e me deixava no vácuo. Eu ficava completamente sozinha. E eu entrava em estado de desespero. E eu saía do meio da multidão e eu olhava para o céu e eu começava a orar e eu começava a chorar e eu dizia, meu Deus, Senhor, as pessoas não estão querendo te ouvir, não estão querendo saber de ti. As pessoas não te querem. E eu me desesperava. Eu entrava em estado de desespero. Eu chorava muito.
saber de Jesus, porque as pessoas estavam como quem não quer saber de Jesus. Elas rejeitavam. Eu tentava falar e elas me empurravam. Elas rejeitavam a palavra de que Jesus estava voltando. E eu entrava num estado de desespero muito grande. Eu chorava muito, muito. Daí a pouco eu olhava para o céu, com o meu olho cheio de lágrima, falando com Deus em oração. E eu olhava para o céu e eu via um raio que cortava todos os céus. E esse raio, ele cortava os céus de todo mundo. Não era apenas do lugar de onde eu estava, era de todo mundo, todo mundo. Esse raio passava por todo mundo e eu sabia que era Jesus que tinha voltado. Eu sabia que era Jesus que tinha voltado. E muita gente ia ficar, porque as pessoas estavam interessadas no palco, não estavam interessadas em Jesus. Minha gente, por favor, quem ouvir esse áudio, saiba que Jesus está voltando. Deus está preparando a igreja dele para subir, mas infelizmente não serão todos os que vão subir. Serão apenas alguns, os remanescentes, aqueles que ainda creem, aqueles que ainda buscam, aqueles que já estão despertos, aqueles que têm azeite na botija. Porque infelizmente, muitos até têm a oportunidade de ouvir falar sobre a palavra de Jesus, mas a maioria rejeita. A maioria vira as costas para isso. Então, por favor, se você ouvir a palavra de Jesus, não a rejeite. Não rejeite Jesus, por favor. Não rejeite, porque ele está voltando. No mês de março de 2020, antes da pandemia, eu estava orando no meu quarto. E eu estava falando, pedindo a Deus misericórdia, porque infelizmente hoje em dia muitas igrejas saíram dos trilhos do Senhor, muita igreja se corrompeu, muitos lugares estão corrompidos. E eu dizia, Senhor, falta de amor, Senhor. Senhor, pessoas com sangue nas mãos, Senhor, nunca pegaram numa arma, Senhor, mas assassinaram outras pessoas com suas falas. Assassinaram a fé, retiraram pessoas do caminho de Deus. E eu falava com Deus, eu orava, e eu pedia, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. O que vai ser da tua igreja, Senhor? Se tá desse jeito. E eu ouvia, eu estava de olhos fechados e um clarão muito grande tomou conta do meu quarto. Eu não conseguia abrir os meus olhos. Um clarão muito grande tomou conta do meu quarto. Eu ouvi uma voz forte, como de um trovão, porém ao mesmo tempo tinha uma paz, uma calmaria, uma tranquilidade, uma mansidão tão grande que era uma paz indescritível. E me disse assim: é preciso tirar o joio do meio do trigo para que haja avivamento na minha igreja. E agora há poucos meses, não tem 3 meses atrás, há cerca de 3 meses atrás, mais ou menos por aí, eu estava sentada no sofá da sala da minha casa. Eu não estava dormindo, eu não estava com sono, eu estava acordada e estava com os meus olhos abertos. E eu vi uma imagem do nada, muito rápida, onde eu vi um clarão de luz muito grande saindo da terra e subindo aos céus. Os céus estavam com nuvens, como nuvens carregadas de chuva, nuvens densas, estava escuro, uma escuridão terrível. E eu via uma luz sendo retirada de dentro da terra, subia em linha reta diante dos céus e rasgava os céus, rasgava essas nuvens. E eu entendi que era a igreja sendo retirada de dentro da terra.
Então, minha gente, por favor, quem estiver ouvindo esse áudio, por favor, coloca a tua vida diante de Deus, coloca teu joelho no pó, começa a orar, entrega a tua vida a Deus, porque Jesus, ele está voltando, ele está alertando o povo dele. Eu tive esse sonho em 2018, tive essa visão agora há cerca de 3 meses e ouvi a voz de Deus em março de 2020, antes da pandemia, falando isso. Falando que tinha que ser retirado o joio do meio do trigo para que houvesse avivamento, e vai vir um grande avivamento dentro da igreja. Só que muita coisa tem que ser mudada. Então, por favor, minha gente, coloca a vida de vocês nas mãos do Senhor, porque Ele está voltando. E vai ser algo tremendo e maravilhoso, porque Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Não falo aqui para minha glória, mas falo para edificação de todos os que ouvirem. E falo para a honra, para a glória, para a exaltação do nome do Senhor Deus, eterno, amado, santo e todo-poderoso. Por favor, você que ouvir, preste atenção no que está sendo dito, porque isso é Deus alertando ao povo dele. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.